Olá, o meu nome é Maria Filipe Castro e sou uma toy artist sob o nome de Drool Wool. A seguir vou-te mostrar como fazer a forma base de um morango através da feltragem com agulha. Nesta aula começamos a preparar a estrutura do morango. Para criar a forma do morango, vamos começar por usar o Dracalon para criar uma esfera que depois será coberta com a lã e aí começamos a moldar o morango. Vou começar então pelo enchimento. Mais uma vez vou separar as camadas. O morango vai ser pequeno. Vou separando em pedaços o Dracalon. Vou amassando para perceber se o tamanho é o suficiente ou não. Convém também não exagerar, porque depois tem que se feltrar imenso até a peça reduzir e às vezes chega a um ponto de dureza tal que já não é possível continuar a trabalhar. Agora posso picar ligeiramente só para fixar o Dracalon. Estou a usar a agulha 32. Não é muito importante que a esfera seja perfeita, porque vamos agora cobrir com a lã e nesta fase conseguimos começar a moldar melhor. Para cortar a lã deve ser feito com a mão, sempre segurando a lã nas duas extremidades, o dedo fica no local da medida que eu pretendo. Portanto, vou puxar suavemente e, como vêem, ela separou-se bem, ficou com as fibras soltas, que é o que me interessa a mim. Vou então cardar a lã para a despentear. Mais uma vez, puxando a lã em movimentos opostos. A lã aumentou de volume, como podes ver. Como esta fase é só para cobrir, começas logo a colocar sobre a peça. Vou usar de 2 agulhas. Como podes ver, vai afundando mais a peça, que é isso que eu pretendo, que ela ainda está bastante mole. E o que eu quero é dar-lhe mais dureza para aplicar camadas mais finas de lã e passar a usar a número 40. Eu quero agora criar uma área reta e uma área mais afunilada. O que eu faço normalmente é usar as mãos também para criar a forma da peça, achatar o topo e vou com as mãos apertar a base. E embora esteja muito tosco, já se consegue ver a forma de morango. O que se faz em seguida é começar a picar. Desta vez vou pegar na 40. Temos que trabalhar com a agulha sempre perpendicularmente. Para criar este bico, para que ele fique mais vincado, podes mesmo picar na ponta. Neste momento o que interessa é mesmo vincar as formas geométricas, não é? Portanto, eu aqui quero criar um bico e aqui quero criar uma superfície plana. A forma já está relativamente definida, mas continua bastante mole, então vou outra vez usar a agulha 32, só para tornar mais sólida. Ao acrescentarmos mais lã, vamos começar a reduzir estas arestas tão marcadas e começar a dar-lhe mais a forma de morango.
vai alterar com a multi-agulhas, porque quero criar uma superfície mais plana para aplicar diretamente na peça. Aqui convém sempre puxar as fibras um bocadinho. Vou aproveitar para começar a arredondar a parte de cima e a parte de baixo, colocando a lã nesta posição e com a agulha 40 começa a picar. Vou puxar este pedaço para baixo, prendê-lo com a agulha. Posso achatar picando no vértice. O morango neste momento já tem este formato, ainda precisa de ser mais trabalhado, tenho que acrescentar mais lã, tenho que refinar as formas ainda mais. Ele precisa ainda de reduzir também, porque ainda é bastante mole para o que eu pretendo. Eu preciso que ele esteja mais sólido. Este processo ainda demora mais ou menos uns 45 minutos, por isso vou continuar a picar até chegar à forma que eu pretendo, final. E aqui está o tamanho que eu pretendia para o morango. Está bastante sólido. Acrescentei-lhe este detalhezinho aqui no topo, que lhe criei uma forma côncava, na zona onde vão ser acrescentadas as folhas. Para criar o aspecto côncavo, basta usar agulha e picar com alguma insistência nessa área. Se necessário, podes usar sempre o dedo para ajudar, ou se a peça estiver bastante sólida, podes mesmo pegar na tesoura ou podes usar qualquer instrumento para marcar ainda mais essa forma. Caso tenhas gostado, não te esqueças de te inscrever. Se quiseres aprender mais comigo, convido-te a ver o meu curso online. O link está na descrição.